Hoje nós vamos conhecer um lugar magnífico. Olhem onde é que eu estou. É um local que tem mais de 1000 anos de história e é um local onde aconteceu um casamento real. O lindo mosteiro foi palco de um dos casamentos mais polêmicos daqui de Portugal, o que foi considerado o primeiro casamento romântico de toda a monarquia portuguesa. O casamento, ocorrido em 1372, levou Dom Fernando a ir contra todo o interesse do Estado e preferências da corte, do povo, e tomar como esposa Dona Leonor Teles. O fato que chamou muita atenção na época é que Dona Leonor já havia sido casada e também já tinha filhos. Depois, mais à frente, eu vou detalhar todos os pormenores dos nossos ilustres protagonistas. O edifício representa uma das primeiras construções góticas do país, em termos de qualidade e monumentalidade. Antes de ser mosteiro, aqui existiu o primeiro edifício religioso pré-românico, construído no século X. Já no século XII, Dom Afonso Henriques doou essa região de Lessa à Ordem do Hospital, a primeira ordem militar documentada em nosso território. A fortificação imponente que vemos nos dias de hoje data da primeira metade do século XIV, impulsionada por Estevão Vasques Pimentel, que faleceu em 1336 e que está sepultado em Campa Rasa diante do altar. Mais à frente veremos a imagem. Até hoje há dúvida se a construção seria para uma igreja fortificada ou para uma igreja fortaleza. Quanto ao casamento real que ocorreu neste mosteiro, podemos alegar que Dona Leonor Teles era casada primeiramente com João Lourenço da Cunha, de quem teve um filho. No entanto, para que conseguisse anular o casamento, ela alega perante o Papa que o marido é impotente, para alegar que era virgem, embora tivesse um filho. Dona Leonor tinha alguma nobreza, pois era sobrinha do Conde de Barcelos. Oriunda de Trás-os-Montes, faleceu em Tordesilhas e foi rainha de Portugal entre 1372 e 1383, por causa do casamento com Dom Fernando. Depois de caírem de amores um pelo outro, tiveram de fazer de tudo para conseguir a anulação do casamento. Além de falarem com o Papa, como já disse anteriormente, ela alegou que tinha grau de parentesco com o marido. Já Dom Fernando reprimiu violentamente todos os protestos e casou-se secretamente no mosteiro de Lessa do Balio, em maio de 1372. Eles casaram em Lessa por estar mais afastado da cidade e ser um mosteiro não tão conhecido. Após casarem, no ano seguinte, nasceu Dona Beatriz, princesa que se casaria mais tarde com Dom João I de Castela. Com a morte de Dom Fernando em 1383, Dona Leonor Teles assumiu a regência. Dizem que passou a viver com o conde Andeiro, João Fernandes Andeiro, que era fidalgo galego. Mais tarde, ela quase provocou um golpe contra Portugal a pedido do rei de Castela. O pedido foi que aclamassem Dona Beatriz, a sua filha, e o marido como reis de Portugal. O povo revoltou-se todo, sendo acompanhado por alguns nobres e burguesia. Tal revolta levou ao assassinato do conde Andeiro e à fuga de Leonor Teles para Castela. Esse ato de Dona Leonor tiraria toda a autonomia de Portugal, porque Dona Beatriz já era casada com o rei de Castela. Mesmo tendo fugido para Castela,
ela viu-se em apuros, porque o genro mandou interná-la no mosteiro de Tordesilhas, perto de Valladolid, onde ela viria a falecer. Quanto ao rei Dom Fernando, ele era conhecido como Formoso. E antes de conhecer Dona Leonor, já tinha um compromisso ajustado com a infanta do reino vizinho. Tratava-se de um casamento por interesse para manter a relação boa com o reino de Castela. O rei Formoso foi muito corajoso e foi contra todos os interesses da burguesia e do reino para poder casar com Dona Leonor. Um dos momentos mais polêmicos do casamento foi após a cerimônia religiosa, quando um dos irmãos de Dom Afonso se recusou beijar a mão da nova rainha. Tal fato provocou uma reação de fúria em Dom Fernando, e isso só não acabou em tragédia porque várias pessoas se colocaram entre o rei e o irmão. A partir do ocorrido, o irmão partiu para o exílio. Desta tumultuada união, não houve um único filho varão. Então, o trono de Portugal passou para as mãos de Castela, a partir do casamento da filha, Dona Beatriz, com o rei de Castela. Sobre Dom Fernando e Dona Leonor Teles, o casamento foi tão impopular e Alexandre Herculano chegou a chamar a rainha de Lucrécia Borgia Portuguesa, uma alusão à filha de Sua Santidade, o Papa Alexandre, que casou várias vezes com pessoas importantes em busca de nobreza e em busca do título de rainha. Mas isso é uma outra história. Dona Leonor Teles era tão traiçoeira que não media esforços para atingir os seus objetivos. Tendo metade de Portugal, o que ela fez? Prometeu a mão da filha ao seu cunhado, que já era casado com a sua irmã, Maria. Como seu cunhado, Dom João, filho de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro, tinha muito prestígio, ela queria sugerir que matassem a esposa dele, que era sua irmã, para que ele pudesse casar com a filha, Dona Beatriz, ficando, portanto, herdeiro do trono. Dom João, assim, mata a punhalada sob pretexto de mau comportamento da esposa. Mas Dona Leonor Teles, muito traiçoeira, casou a filha, como eu já disse anteriormente, com Dom João I, rei de Castela. O rei assassino precisou fugir de Portugal. Ela era extremamente odiada pelo povo português. Sugeriu por 2 vezes que o genro invadisse Portugal. Por sorte, ele foi derrotado nas 2 tentativas. Na primeira tentativa, foi derrotado por Nuno Álvares Pereira, comandante das tropas, e na segunda vez foi derrotado pelo mestre de Avis em Aljubarrota. O mestre de Avis posteriormente se proclamou rei com o título de Dom João I, e assim começava a segunda dinastia de Portugal. O suposto amante de Dona Leonor foi morto pelo mestre de Avis, rei, e por Rui Pereira. Hoje em dia, o mosteiro abriga diversas festas medievais, recriando o casamento insólito e também o evento Os Hospitalários no Caminho de Santiago, que ocorre durante o mês de setembro. Já que no século XII, este local tornou-se sede da Ordem dos Cavaleiros de São João de Jerusalém do Hospital. Eles prestavam assistência aos peregrinos, que iam visitar o túmulo do apóstolo Santiago em Compostela. A Câmara de Matosinhos tem uma rica programação cultural no local, desde abril até outubro. Há uma curiosidade bem interessante.
Em 1306, faleceu Dom Frei Garcia Martins, cujo túmulo está encostado à parede norte. Passados uns 40 anos após a sua morte, começou a notar um cheiro intenso e agradável. O povo, então curioso, levantou a tampa do túmulo e, surpreso não só pelo bom cheiro, ficou surpreendido porque continuava a crescer o cabelo, a barba e as unhas, e além disso, o corpo do Frei estava intacto. Há relatos de milagres atribuídos ao Frei. No local, há túmulos de diversos freis com suas respectivas homenagens. Ao longo dos séculos, também foi paragem dos peregrinos para Santiago de Compostela. Aqui temos o símbolo de ordens religiosas e militares. Ordem do Hospital ou Ordem de São João de Jerusalém. Tem a sua origem em Jerusalém para cuidar dos enfermos, sendo sustentada por uma rigorosa organização humana. Instalaram-se em Portugal, em Lessa do Balio, em 1122, sendo conhecidos como os Cavaleiros de Cristo. Traziam nas vestes também esse símbolo. Cruz pátia, por ter as bordas mais côncavas e mais largas, imitando patas, era usada pela Ordem dos Templários, que se estabeleceu em diversas partes de Portugal. Esse local tinha grande importância por ser banhado pelo rio Lessa, que nasce nas proximidades de Santo Tirso. Todos os povos medievais procuravam se instalar próximo aonde houvesse água. Próximo ao mosteiro há a Ponte de Pedra. É uma ponte medieval, com vestígios de construção romana. Na Idade Média, era muito utilizada pelas pessoas que saíam do porto com destino a Santiago de Compostela. Todos passavam por essa ponte. Voltando à igreja, os temas esculpidos nos capitéis correspondem a temas vegetalistas ou com animais, compostos também por figuras humanas. Nós podemos observar, quanto aos capitéis, que na época gótica o objetivo deles era narrar uma história, um acontecimento, normalmente ligado aos textos bíblicos. Havia também muita simbologia, por exemplo, a alcachofra, sinônimo de prosperidade, fertilidade, flores, tudo nos mínimos detalhes, inclusive a tentação de Adão e Eva, a expulsão do paraíso, a adoração aos magos e a crucificação. Nos vídeos futuros eu vou procurar explorar um pouco melhor esse tema da simbologia. Eu me sinto muito feliz cada vez que eu passo ali nas proximidades, porque é uma construção que realmente impressiona. Então, quem vier a Portugal, principalmente ao norte, venha conhecer o Mosteiro de Lessa do Balio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que foi um vídeo com muita informação, que vocês deixem comentários, que vocês deixem o like, tá bom? E contem qual foi a experiência de vocês com tanta história. Obrigada!